Cara, agora faz sentido. Predestined. Sacou? Pô, sabe que muitas pessoas acham que eu sou portuguesa. Na hora de ensinar ou aprender um idioma, a gente tem que pensar que absolutamente todos os aspectos que envolvem uma língua importam. Todos os aspectos. A gente tem que pensar que o que é relevante não é só estudar gramática, não é só aprender vocabulário, não é só pronúncia. São todas essas coisas juntas. Uma jornalista do New York Times, Flora Lewis, uma vez disse: "Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about the same things." Então, aprender uma nova língua não é só sobre aprender palavras diferentes para pensar as mesmas coisas, né? Mas sim um novo jeito de pensar sobre as mesmas coisas. E nesse movimento de aprender um novo jeito de pensar sobre essas mesmas coisas, a gente tem que levar em consideração absolutamente todos os aspectos que envolvem uma língua. E um dos aspectos principais é como esses sons saem da nossa boca. A parte de pronúncia, a parte fonológica e a parte fonética de uma língua, elas são de uma importância imensurável. E se eu fosse fazer um comentário ainda, eu diria que a parte suprassegmental da língua, que é a parte de ritmo, prosódia, entonação, é mais importante ou impacta mais do que os aspectos segmentais da língua, que são os sonzinhos isolados propriamente ditos. Quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente se depara com dificuldades de interpretação que escapam, às vezes, do significado das palavras ou a forma como eu conjugo determinados verbos. Às vezes a gente precisa de um pouco mais para conseguir se comunicar com outras pessoas. E o que a gente acaba precisando muitas vezes é ajustar a forma como a gente produz o som dessas palavras. E é incontestável o fato de que a gente vai levar características da nossa língua mãe para a língua que a gente está aprendendo. O que acontece é que muitas vezes a gente leva essas características para o idioma que a gente está aprendendo, mas não percebe, e acaba atribuindo a esse idioma uma dificuldade muito maior do que ele necessariamente tem. Por isso é importante entender não só palavras, gramática dessa língua que a gente está aprendendo, mas também como a nossa língua funciona, como a nossa gramática funciona, como a gente pensa tempos verbais, como a gente pensa formação do significado das palavras, como a gente pensa prefixos e sufixos e como a gente produz os sons dessas coisas todas. O português é uma característica muito interessante. A nossa língua é uma língua de ritmo silábico. Isso significa dizer que as sílabas têm mais ou menos a mesma duração e as vogais nessas sílabas aparecem de forma clara. O que não significa dizer que a gente não tenha contrações de sons, significa dizer que a gente articula mais as nossas vogais. Só que isso só é verdade para o português brasileiro. O português europeu tem uma característica muito interessante. Ele se assemelha muito, em linha de base, ao inglês, porque ambas as línguas têm um ritmo acentual. Em línguas stress-timed, a sílaba átona tem duração menor do que a sílaba tônica. Traduzindo, sílabas que não são as tônicas são mais curtas e as vogais dessas sílabas não aparecem tanto. Já pensou no que acontece? A gente, falante de português, leva essas características prosódicas para o inglês e não percebe que a gente acaba falando coisas como I like him very much. I worked in my last job for 5 years. Só que ao mesmo tempo a gente não se percebe adicionando sons que não existem em palavras como advogado, gnomo, submarino. Isso acontece porque o português não sabe lidar muito bem, por exemplo, com consoante seguida de consoante. E esses fatores são derivados da característica prosódica da nossa língua. O português de Portugal, por exemplo, não se comporta dessa forma. A gente tem uma vogal grande com amplitude maior nas sílabas tônicas, enquanto a vogal das outras palavras está sendo bem reduzida. Isso é exatamente o que acontece no inglês. O português europeu, assim como o inglês, é uma língua de ritmo acentual. As sílabas átonas duram menos do que as sílabas tônicas, as vogais podem sofrer redução ou podem até ser canceladas. E mais, a gente tem uma tolerância geral de consoante no fim das sílabas. Isso muda drasticamente a forma como a música das duas línguas acontece. Se já muda do português europeu para o português brasileiro, imagina numa outra língua onde as palavras de fato vão ser completamente diferentes. A forma como pensar os tempos verbais vai ser diferente. Por isso que é importante que a gente compreenda não só vocabulário e gramática do outro idioma, mas também que a gente se entenda como falante dessa língua. Entenda as diferenças, as semelhanças,
crianças e como a gente consegue ajustar da melhor forma para conseguir entender melhor e produzir melhor os sons dessa língua que a gente está aprendendo. O trabalho de pronúncia que eu faço com meus alunos não se resume só a falantes de português que querem aprender inglês. Eu também trabalho com alunos que falam inglês e querem aprimorar os sons do português. Tive uma conversa muito interessante outro dia com um aluno meu sobre isso, vou compartilhar ela com vocês aqui, espero que vocês gostem. Right? But what I mean is, the most important thing with English, and this is what actually guides the listener, is like the number of syllables and what happens to vowel sounds, right? And the way we say like a sentence, for example, like yeah, sure, I can do that for you, or I can't do that for you. So the A in can and can't is different because we reduced the vowel, and I can do that or I can't do that. So in English, what happens is the number of syllables is constant, I would say. And the way we convey meaning most of the times is related to how that vowel sound, how the stressed vowel sound appears in a word, right? And it leads you naturally to reduce lots of vowel sounds, right? We don't say the words like this in English. It's not what happens, right? Like most of the times we're like not using, lots of vowel sounds, and that's it. Em português, isso não acontece. Se a vogal tá na palavra, aquela vogal vai aparecer. Então, as vogais são muito mais articuladas no português, entende? E aí eu estava falando sobre essa divisão silábica do português, né? O português de Portugal, por sua vez, ele tem a mesma característica que o inglês tem, que é de ser uma língua que cara, agora faz press-timed. sentido. Sacou? Sabe que muitas pessoas acham que eu sou português. Porque o português de Portugal, ele tem as mesmas características que o inglês tem. Ele trabalha com redução de vogal nas sílabas que não são as tônicas. Caraca, cara, agora faz sentido. Porque eu realmente, pessoas acham que eu vou ser português. É porque eu estou falando com sotaque carioca, xixi e tal. E usando a sinalização fonética. Eu achei que foi por causa que não conseguia me entender. Mas não. É isso. Com certeza absoluta. Com certeza. Porque a característica, a linha de base da parte fonológica do português de Portugal é a mesma do inglês, que é trabalhar com a sílaba tônica, quando ela é a sílaba tônica da palavra, ela é prominente, né? E as outras sílabas, elas são mais reduzidas em termos da vogal. Então, o português de Portugal soa português de Portugal. Português de Portugal. E aí, aqui no Brasil, não. A gente precisa de todas as vogais nos seus devidos lugares, certo? Entendi. Então, acho que essa aí, geralmente, é o momento de mais... tanto que entrega a gente que é falante de português, porque quando muitos falantes de português vão para o inglês, eles usam todas as vogais. Aí a sinalização fonética fica uma loucura. A lot of people, when they learn English language, they learn it. When they learn it. Yeah. When they learn it. They tend to use like all of the vowel sounds, and it's not necessary. It's like as simple as that,